Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Academia de Estudos Exológicos. Hoje é segunda-feira, 18 de setembro. Nossa, gente, já é finalzinho de setembro já, mas uns dias já foi-se o mês de setembro, né? E já estamos no final do ano. Gente, cada dia que passa parece que o tempo está mais rápido, né? Não sei se vocês estão percebendo isso, né? Mas isso é uma lógica aí que tem uma explicação. Segundo o professor Jefferson, o nosso tempo é diferente, está muito diferente em relação ao que já foi no passado, né? Uma vez ele entrou nessa cinética de explicar a questão do tempo. Então ele falou para a gente mais ou menos assim que nós estamos habituados a ter 24 horas no nosso relógio, né, padrão. Mas esse tempo de 24 horas ele é equivalente a um período de 16 horas, né? Então você veja que você teve uma redução desse tempo, né? Mas como nós somos, segundo a explicação dele, a gente é monitorado pela questão do quartzo, então dentro dessa situação o tempo varia de acordo com essa necessidade de gerar as 24 horas dentro desse mesmo período, que é o período de noite e dia, né? Então, essa é uma explicação que ele trouxe, assim, com muito mais detalhes do que eu estou falando para vocês, mas é uma coisa assim. Então, talvez seja por isso que a gente esteja, né, percebendo que talvez temos menos tempo do que a gente imagina, né? Então, para você que está aí nos assistindo, seja muito bem-vindo, pedindo a todos que vocês podem fazer as suas perguntas. E nós vamos dar continuidade ao nosso tema Despertar sem induzir. E hoje nós vamos estar falando aí sobre a Igreja Anglicana. E para isso, né, nós convidamos aí o reverendo Paulo Nascimento. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Academia de Estudos Exológicos. Boa noite, professor. Boa noite a todos aqueles que estão assistindo. É um prazer, né, estar aqui mais uma vez, junto, né, com pessoas inteligentes, pessoas estudiosas, pessoas que querem cada vez mais aprender, se aprofundar nos estudos, não é? É muito interessante a gente sempre estudar, sempre estar nesse constante estudo para que, né, aprofundemos sempre em temas que nos leve à sabedoria, nos leve ao conhecimento, tanto do bem quanto do mal, não é? O importante é a gente, como cristãos, como pessoas, como seres humanos, sabermos aquilo que é relevante hoje, aquilo que é tema da sociedade, aquilo que está de fato acontecendo no mundo atual, não é? Perfeito, perfeito. Então, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao canal da Academia, né? E antes de nós continuarmos aqui, eu gostaria de saber um pouco sobre o teu trabalho, o que você faz na vida e tal, para que nossos telespectadores aí possam conhecer melhor sobre você e sobre o seu trabalho. Eu sei também que você é um apaixonado por ufologia, não é verdade? Exato. Assim, né? A gente tem certas curiosidades, né? Mas antes de tocar no tema da ufologia, vamos lá, meu nome é Paulo César, sou reverendo anglicano, sou da Diocese Anglo-Católica de Minas Gerais, subordinado ao Dom Rafael Mendes, não é? Sou ordenado há pouco tempo, né? Fui religioso da Igreja Católica Romana, larguei a Igreja Católica Romana e adentrei a Igreja Anglicana, não é? Sou casado, né, tenho uma esposa, sou pai de uma criança, do Felipe, o nosso filho que é especial, né? Deus mandou um filho especial ainda para a gente tem muito orgulho, né, de ter ele na família, né? E quando eu me dediquei à igreja, me dediquei às coisas de Deus, eu era solteiro, né? Entrei no seminário da Igreja Católica Romana com mais ou menos 12 anos, não é? Muito novo, e não fui obrigado por ninguém, eu entrei por conta própria. Estudei filosofia, estudei teologia, fiz o ensino médio, o ensino fundamental lá, e assim a gente, né, se formou em filosofia e teologia. Não consegui dar prosseguimento na Igreja Católica Romana, larguei, não é?
Aí fiquei um bom tempo afastado da igreja, casei, depois daí me despertou o interesse a adentrar a igreja anglicana, não é? Continuar a missão, mas de um modo diferente, não é? Como casado, como pai de família, podendo anunciar a palavra de Deus, não é? Então, como sacerdote, eu tenho pouco menos de 7, 8 meses, né? Como sacerdote ordenado, né, pela igreja anglicana. Fui confirmado pela igreja católica, porém, tive que ser ordenado, ter uma confirmação da igreja anglicana, né, novamente, os meus votos religiosos. Aí fui, então, como anglicano, eu tenho 8 meses, né, praticamente, aí de ordenado. Né? Sou, como disse, de uma comunidade muito pequena, né? Nossa comunidade chegou agora em Pirapozinho, né? Temos pouco menos de, vamos dizer, um ano praticamente de comunidade. Começou com uma célula, né? Assim chamamos, não chamamos de comunidade, mas sim de célula. E agora estamos com uma comunidade, né? Chamada Comunidade Santa Joana d'Arc, aqui de Pirapozinho, São Paulo. Primeira comunidade anglicana do Oeste Paulista, com a graça de Deus, não é? E estamos na caminhada. Como o professor Klemba disse, não é que eu sou apaixonado, tenho muita curiosidade, não é? Estudei minha vida inteira demonologia, não é? Acho que é um tema assim para nós, como sacerdotes, como pessoas, não é, cristãs, né, principalmente com autoridade religiosa, devemos sim estudar esses temas que, de alguma forma, esses temas ligados hoje ao cotidiano e ajudar também as pessoas espiritualmente, não é? A ufologia nada mais é também que um tema que a gente, como teólogos, não é, devemos ter uma concepção daquilo que é certo, daquilo que é errado. Esse tema também mexe muito com o psicológico das pessoas, como vamos dar, por exemplo, o caso do ET de Varginha, não é? Eu acho que todo mundo conhece. E é como dever nós, como teólogos, alertar a população, alertar os fiéis de um possível futuro, uma descoberta de vida extraterrestre. Então, cristãos devemos sim estudar, devemos sim, de fato, mostrar para as pessoas aquilo que é verdade. Não podemos esconder a verdade das pessoas, como alguns outros religiosos o fazem. Não é nosso, como anglicano, da nossa ídole esconder as coisas, pelo contrário. Nosso único objetivo é falar a verdade, é mostrar a verdade, mostrar o que o Cristo era para o próximo, não é? Perfeito, legal, bacana. Bom, é bacana saber aí que você gosta é curioso nessa área da ufologia, né? Algo que tem bastante nos últimos dias, principalmente, a gente tem visto muitas coisas acontecerem, né? A gente teve lá a liberação dos relatórios da NASA, a gente teve lá a apresentação daqueles supostos seres extraterrestres lá no México. Inclusive, na quinta-feira, a gente vai estar falando sobre isso aqui, já aproveitando aí, já vendendo a sardinha, né? Nelson Pescara vai estar aqui falando exatamente sobre esse tema aí, sobre o material lá que foi divulgado pela NASA. Ele vai estar aqui ao vivo, conversando com a gente aí, falando sobre esse material que foi liberado lá pela NASA. Então, para ser na quinta-feira. E quarta-feira, nós vamos ter, 19h30, vamos ter com o pessoal, com o Vitor, lá de Portugal. Ele vai estar participando com a gente, aí, contando um pouco da história dele na área da ufologia, na área das pesquisas dele lá. Então, vai ser essa semana nós teremos 3 lives aí, hoje, e mais 2 que vamos ter lá. Legal, você falou do caso aí de Varginha, né? Varginha também é um caso que está despontando cada vez mais, com mais novidades, né? A gente tem visto aí, né? A gente tem acompanhado aí. Enfim, tem muita coisa vindo à tona. Mas hoje, o tema é a gente falar aí sobre a igreja anglicana, né? Muita gente, até por não conhecer, né? Muitas vezes eu falava assim, achava que a igreja anglicana era a mesma católica, algo assim, né? Mas não é. A igreja católica tem uma diretriz e a igreja anglicana tem uma diretriz diferente. É isso? Isso, professor. A igreja anglicana, na verdade,
vamos entender com o tempo, né? Nós vamos apresentar um pequeno slide, não é? Nós não vamos nos aprofundar tanto no tema, como vamos ter oportunidades para isso, com certeza, mas nós vamos dar uma pincelada muito rápida do que é o anglicanismo hoje. Por quê? O anglicanismo surgiu em 1513, não é? Com um rompimento entre a Inglaterra e a Igreja Católica Romana. Aí vocês me perguntam, o que é a Igreja Católica Romana? A igreja do Papa Francisco, a igreja que a gente está acostumado, de fato, ver a igreja do Vaticano, uma igreja mais, vamos dizer assim, uma igreja poderosa, não é? Que tem muitos padres, muitas dioceses aqui no Brasil, não é? Então a igreja anglicana rompe com a igreja católica em 1513, se não me falha a memória, por causa de um divórcio que o rei Henrique VII queria se divorciar de sua esposa e o Papa não queria ratificar o seu divórcio. Não é? Assim, houve um momento. Porém, temos que entender que da Igreja Católica, aqueles que estavam na Inglaterra na época, saíram da Igreja Católica para evangelizar na Inglaterra. Então, aqueles que estavam naquela época na Inglaterra eram católicos romanos, não é? Ou seja, da Igreja Católica Romana. Porém, teve essa infelicidade do Papa não aceitar esse divórcio e o rei decretou o ato de supremacia lá na Inglaterra, na antiga Grã-Bretanha, e nesse ato de supremacia disse que aqueles que eram cristãos e continuassem lá, na época quem liderava a missão na Inglaterra era Agostinho de Cantuária. Agostinho de Cantuária se tornou o primeiro arcebispo de Cantuária. Na igreja anglicana, é bom deixar muito claro para aqueles que estão assistindo, que na igreja anglicana não se tem papa. Na igreja anglicana se tem bispo. Por quê? Porque o papa, na verdade, é um título. É um título para vamos dizer assim, um bispo que comanda a instituição. Agora, na igreja anglicana não tem. Na igreja anglicana é só bispo e arcebispo. É o que se chega, não é? Começa como diácono, seminarista, diácono, sacerdote, presbítero, depois não é bispo e arcebispo, que é o último grau na igreja anglicana, não é? E esse último grau é no caso que hoje está no comando o nosso arcebispo Justin Welby, não é? O arcebispo de Cantuária. Iremos entender um pouco mais para frente o que houve esse rompimento, porque na igreja anglicana podemos ser casados e na igreja católica romana não é? O porquê a igreja católica hoje, nos dias atuais, estão tentando, de fato, uma certa união. Então, nós vamos, durante a nossa live de hoje, né, junto com o professor, iremos conversar sobre esses temas muito interessantes, não é? Que muitas pessoas acham que são igual. Não é igual, é diferente, em questão de dogmas, em questão de, vamos dizer assim, de crença. Crença, nós cremos no mesmo Deus, não é? Cremos na mesma Eucaristia consagrada, na mesma transubstanciação. Porém, diferentes no sentido que a gente não toma, de fato, uma dominação, né, sobre a população. A gente tem pessoas à vontade para tomar a Eucaristia, para se batizar. Na igreja anglicana, por exemplo, nós iremos ver também que existe um casamento de segunda união. Na igreja católica romana já não existe, não pode se casar de novo, não é? Você, uma vez casado para a igreja católica romana, você tem que morrer, se separou, você morre em pecado. Na igreja anglicana, não. Você tem uma nova alternativa de você casar novamente e ter sua família, ter seus filhos, não é? E continuar sua família, sua vida. Porque Deus não quer ver sua tristeza, Deus não quer ver a sua amargura. Pelo contrário, Deus quer ver o amor, a bondade e a compaixão. Deus é misericórdia, não é? Ele já nos diz, eu vim para ter misericórdia. E por isso que eu mandei o Filho único a morrer na cruz, não é? Então, hoje nós vamos conversar um pouco aí sobre esse tema, não é? O professor quer falar mais alguma coisa, professor, antes de começar o slide? Não, tranquilo. Então vamos para o slide aqui já, né? Aproveitando aí, você que está assistindo aí, já é inscrito no canal? Se não é, se inscreve no canal aí. Você pode contribuir ajudando aí, compartilhando a live. Você pode contribuir aí com o seu super chat, seu super chique, seu valeu demais. Se você quer
contribuir de alguma forma, dessa forma, você pode nos ajudar aqui nas nossas pesquisas aqui na região dos Campos Gerais, certo? E aproveita aí, mas se você não pode dessa forma, compartilhe a live e curta a live aí, porque já é uma grande ajuda para a gente, tá bom? Então nós vamos lá, vamos colocar o material aqui já, né? Eu vou ficar aqui tendo perguntas, eu entro aqui para fazer, tá bom, reverendo? Tudo bem. Tá, professor, tem no chat aqui. Oi? Fique à vontade. Quem quiser também perguntar em particular, estarei aqui junto no chat, tá bom? Então é interessante a gente, de fato, podermos ter essa conectividade e a história, não é? Então vamos começar a nossa live, né? Nossa introdução do slide, né? Eu, então, já me apresentei, sou do interior, eu sou o reverendo Paulo César do Nascimento, não é, da comunidade anglo-católica de Santa Joana d'Arc, aqui em Pirapozinho, São Paulo, não é? Tenho um pouco tempo de sacerdócio, sou da Diocese Anglo-Católica de Minas Gerais. Meu telefone está abaixo para todos aqueles que precisarem alguma de orientação, querer conhecer mais a Igreja Anglicana, não é? A missão da Igreja Anglicana aqui nos dias atuais, não é? Passando para o segundo slide, vamos começar numa cronologia do cristianismo. O que acontece? Vamos ter que começar lá dos primórdios com a morte de Jesus Cristo no ano de 33. Né? Acho que creio que todos saibam, não é? Todos que são cristãos saibam, Jesus morreu com 33 anos. Não é? Após isso, teve a missão apostólica, onde o apóstolo saiu para pregar, anunciar a palavra de Deus. Aquilo que está contido na carta dos Atos dos Apóstolos, que é narrado por São Paulo. Então, lá mostra a missão de Paulo e de Pedro, não é? Após isso, Pedro é morto, né? Então, nós vamos entrar agora numa parte, digamos assim, o final da carta de Atos dos Apóstolos. Não vou me prolongar, porque aqui não é aula de teologia, aqui, na verdade, é um bate-papo. Então, Pedro morre crucificado de ponta cabeça em Roma por Nero, não é? Por que Pedro quis morrer de ponta cabeça, não é? De ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Pedro não queria se igualar a Deus, não queria se igualar ao próprio Filho de Deus. Quando se falamos em Deus, se subentende-se o cristão que a encarnação de Deus é Jesus Cristo. Não é reencarnação. Pelo contrário, é encarnação. Deus se fez homem e habitou no meio de nós, como vai falar São João na carta dele. Aí vamos pular mais um pouco adiante na história. Vamos para o primeiro concílio da igreja. Então, quando Pedro morre, a igreja começa a caminhar. Não era igreja dita como católica na época, era igreja cristã. Então, a igreja tem o primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Nicéia, em 305. Concílio liderado pelo imperador Constantino, o Grande. Quem foi Constantino o Grande? Foi aquele que, quando estudamos um pouquinho de história, entendemos que lá ele, de fato, tem uma visão, depois dele ele fez as orações dele lá, ele pediu a Deus uma direção, uma visão que se ele ganhasse a guerra, ele iria instituir o cristianismo no Império Romano, não é? Então a Igreja Católica nasce nesse concílio. Por que a Igreja Católica nasce nesse concílio? É dado o nome católicos, do grego, que quer dizer universal, que quer dizer geral, para todos. Não é? Então o nome católicos, do grego, quer dizer para todos. Então, a partir deste momento, nasce a Igreja Católica Romana, porque foi instituído em Roma. Então, a gente temos que entender católico romano, porque foi instituído em Roma. Foi nascida ali em Roma. Por isso que pegou o romano. Tá bom? Então, ali, após a criação do nome, né, no mesmo concílio, cria-se também o credo apostólico, que é aquele que nós falamos. Creio em um só Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Por que foi criado esse credo? Para uma profissão de fé daqueles que estavam adentrando, que na época antes era dito como seita, sectários, que quer dizer, na verdade, seguidores, não é? Então, antes o cristianismo era chamado seita. Por quê? Tinha seguidores e eram poucos. Daí nasce, então,
a igreja, instituição, a partir do concílio de Nicéia nasce a instituição, não é? Antes era uma seita, sectários, antigamente não tinha. Eram os judeus e eram os romanos, não é? Que tinha o próprio culto deles, que era politeísta, acreditava em vários deuses, não é? Então, vamos avançar mais um pouquinho do cristianismo. O cristianismo chega no século II, na Grã-Bretanha, não é? Por aqueles que estavam de fato catequizando, aqueles de fato que saíram do antigo Império Romano para evangelizar, né? Os cristãos, os atuais ditos como cristãos, né? E nasce então aí dentro da Grã-Bretanha o cristianismo, né? Nasce ali então essa comunidade cristã. Porém, em 1534, 1513, infelizmente, depois de muitos anos, né, na Igreja Católica Romana evangelizando, a Igreja Católica Romana levando, né, as coisas de Deus, né, para os povos, houve um rompimento entre o Papa e o rei Henrique VIII. Por quê? A gente tem que entender que ali já estava vivendo um contexto de briga entre a Igreja Católica Romana e os protestantes, né? Os protestantes nascem com Martinho Lutero, e o que aconteceu? Houve ali umas dúvidas que as pessoas começaram a pregar, propagar, não é, ali dentro do cristianismo, né? Dentro do cristianismo católico, não é? Por quê? Estava cobrando indulgências, a Igreja Católica estava cobrando dinheiro para com que as pessoas de fato pagassem para entrar no reino de Deus, que isso é um absurdo, não é? Naquele tempo, não é? E, na verdade, isso nada mais era uma forma de aliciar as pessoas para que, daí em diante, conseguisse criar aquilo que chama hoje de Praça de São Pedro, não é? Que chama hoje de Catedral de São Pedro, ou até mesmo de Vaticano, né? Ali onde está a Praça de São Pedro. Aquilo ali foi dinheiro de pessoas que pagavam a igreja naquela época para levar uma alma para Deus, né? Uma alma do céu. Então eu chegava na igreja, né? E falava assim: eu quero que fulano vai para o céu. Ia lá e pagava tanto de moeda para a igreja falava, dava uma carta, um atestado, vamos dizer bem assim, que a pessoa estava indo para o céu. E as pessoas acreditavam, não é? E pagava penitências, não é? Naquele tempo. Martinho Lutero via isso e achava isso muito errado, porque ele via que Deus é misericórdia. Deus não quer sacrifício, quer misericórdia. E dinheiro nenhum pode comprar a salvação da pessoa. Então, Martinho Lutero protestou as 95 teses lá na porta da Alemanha, onde surgiu a grande divisão da igreja, né, dentro do cristianismo, né, entre a Igreja Católica Romana e os protestantes. Aí passou um tempo, mais uma divisão entre o cisma do Oriente e do Ocidente, Igreja Ortodoxa e Igreja Católica Romana. Teve mais um cisma. Passou mais um tempo ainda, outro cisma entre a Igreja Católica Romana e a Igreja da Inglaterra, não é? Que é a que hoje eu pertenço. O porquê? A Igreja Ortodoxa, não é? Ela é da Igreja lá do Ocidente. O porquê a Igreja do Ocidente? Essa igreja ela é uma igreja totalmente com ritos diferentes do que os ritos latinos. Porém, a Igreja Ortodoxa ela segue como própria. Né? Então, vamos dizer assim, eles têm muito vínculo até hoje com a Igreja Católica Romana. Vamos dizer, a Igreja Católica Romana é a Igreja Latina, né, do Oriente, e a Igreja Ortodoxa, a Igreja do Ocidente. Né? A igreja que eles falam do rito de Paulo VI. O Paulo VI não, Tiago Menor, perdão. Que é um rito totalmente diferente daquilo que conhecemos hoje como o rito da missa. Não é? Vamos lá, focando na igreja anglicana, que é o nosso foco. Houve esse rompimento, então o rei Henrique VIII decreta ali na Inglaterra, na antiga Grã-Bretanha, que não pode se haver ali católicos romanos. Por quê? Porque, infelizmente, o Papa não aceitou com o seu divórcio, né? Tentando obrigar ele a ficar com a sua esposa Catarina de Aragão, se eu não me engano. Isso, Catarina de Aragão.
ele, por não sabemos o motivo, nem histórico, não existe, né? Pelo menos até onde eu sei, não existe nenhum motivo histórico que fala sobre o porquê desse divórcio, porém ele já estava apaixonado por outra pessoa, né? Então, como o Papa nega esse divórcio, ele prefere romper com o catolicismo romano, rompendo com o catolicismo romano, ali ele mesmo fala, no ato de supremacia da Inglaterra, fundando a sua religião, a sua igreja, que não deixa de ser católica. Por quê? Segue o primeiro credo apostólico, segue a linhagem da Igreja Católica Romana, não é? Lembrando que a Igreja Católica, a palavra católica quer dizer universal. Então ele traz a Igreja da Igreja Romana para dentro da Inglaterra. Na Inglaterra, ele cria-se outra igreja, com as mesmas vestimentas, com as mesmas coisas que a Igreja Romana, porém com algumas coisas mais liberais, como o casamento sacerdotal. Não é? Quando o rei Henrique VIII decretou, ele jogou para cima do primeiro, daquele arcebispo que estava lá no comando através do Papa, que era o Agostinho de Cantuária, não é? Jogou para cima dele a responsabilidade de fundar a igreja, de trazer formar o clero que ali estava, para que assim todo o clero que nascesse dali em diante obedecesse ao rei e não ao Papa. Então, hoje a igreja anglicana obedece ao rei da Inglaterra. Então, não obedecemos diretamente ao arcebispo de Cantuária. A gente obedece ao rei, hoje, Charles III. É ele que manda dentro da igreja anglicana. É ele que é o manda-chuva, vamos dizer assim, abre aspas, né? Vou usar essa palavra, mas não é a palavra dele nesse caso. Mas ele é o papa da igreja anglicana. Porém, o reino, né? Vamos dizer assim, o rei não se intromete dentro da instituição igreja. O porquê não se intromete? Porque ele entende que ele já colocou pessoas lá para cuidar da igreja, pessoas lá para cuidar da instituição que ele cresceu. Então, quem comanda a igreja, quem hoje é o cabeça da igreja, além do rei, o braço direito do rei dentro da igreja, é o reverendo arcebispo Justin Welby, não é? Justin Welby, ele, se procurar lá no Google, você acha a foto dele. Ele é meio carequinho assim, porém, hoje ele, vamos ver um pouquinho mais adiante que a Igreja Católica Romana está tendo interesse dentro da Igreja Anglicana, né? Vamos lá. Como foi dito, né, o primeiro bispo da Igreja Anglicana foi o arcebispo Dom Agostinho de Cantuária, né, que foi fundado ali na cidade de Cantuária, a Igreja Anglicana, né, ali a sede da Igreja Anglicana, uma igreja muito bonita, enorme, não é? Quem é do comando é Joshua Welby, como eu disse. Aproximação do catolicismo de Roma com o catolicismo da Inglaterra, do Papa Francisco e do arcebispo de Cantuária. Hoje, depois de muitos anos, hoje eles estão tentando unir, não é? Unir assim, cada um com seus dogmas, cada um com suas diferenças, porém, juntos é a palavra que eles usam e que até hoje a gente usa, não é? Com algumas pessoas, com alguns padres da Igreja Romana, não é? Nós falamos assim, unidos somos mais fortes, porque a gente está para pregar o mesmo Deus, o mesmo amor a Jesus, o mesmo amor a Jesus que dali se transubstancia na hóstia consagrada, não é? Nós, católicos, seja da Inglaterra, seja de Roma, acreditamos que quando o padre faz oração, reverendo, padre, reverendo, é tudo a mesma coisa. São só nomenclaturas para mostrar de qual lugar é. Por exemplo, só para vocês entenderem antes de eu continuar o que eu estava falando. Padre geralmente se usa na igreja romana. Reverendo se usa na igreja presbiteriana, se usa na igreja luterana, na igreja calvinista, na igreja anglicana. E pastor nas igrejas evangélicas pentecostais. Não é? Mas tudo quer dizer praticamente a mesma coisa. Não muda muita coisa. Não é? Padre quer dizer pai, né? Do latim patris, pai. O reverendo, a palavra diz, próprio, aquele que é digno de reverência, e pastor é aquele que é as ovelhas. Não é? Vamos lá. Como eu estava dizendo, o porquê o Papa Francisco e Justin Welby quer essa proximidade?
para romper com essas brigas que têm sido desde 1500, não é? Por quê? São coisas infundadas, coisas que a igreja, infelizmente, errou naquela época. Hoje entendemos que muitas coisas que o catolicismo romano fez, por exemplo, as cruzadas, por exemplo, a Inquisição, que não só a igreja romana, como os protestantes também fizeram. Quando eu falo protestantes, são todos, no geral, que protestaram contra o catolicismo romano. Então, todos ali estavam envolvidos também na Inquisição, né? Teve a Inquisição também importante. Então, assim, o Papa hoje vê tentar essa proximidade, né, para acabar com essas brigas, com essa divisão, não é? Porém, infelizmente, a Igreja Romana tem um dogma e a Igreja Anglicana tem outro. O que somos iguais? Vamos lá no terceiro aqui, ó. Quarto tópico, na verdade. São os 7 sacramentos. A Igreja Católica Romana também tem os 7 sacramentos. Porém, para a Igreja Católica Romana, esses 7 sacramentos são fundamentais para eles. Eles não abrem mão de todos. Por isso que você começa batizando, você começa também fazendo primeira Eucaristia, chamado iniciação cristã, aí depois você faz o crisma, depois você casa, não é? Então, esses são ditos como sacramentos para a Igreja Católica Romana. Para nós também, anglicanos, são ditos como sacramentos. Porém, 2 a Igreja Anglicana leva como essenciais. Os outros não deixam de ser sacramentos, porém, não são tão essenciais quanto esses 2 que eu destaquei aqui, que a Igreja Anglicana destaca, que é o batismo e a Eucaristia. Porque sem o batismo a gente não se torna cristão, e sem a Eucaristia nós estamos perto de Cristo, perto da mesa da palavra, não é? Então, diferente da Igreja Católica, esses 2 sacramentos, a Igreja Anglicana, se você tem esses 2, para nós já somos, como que é dito, como sacramento salvífico, sacramento da salvação. Para a Igreja Católica Romana, não. Para a Igreja Católica Romana, você tem que constituir os 7 sacramentos, não é? Como ordem, Eucaristia, matrimônio, crisma, unção dos enfermos, batismo e penitência. Né? Todos esses têm dentro da Igreja, voltando a dizer, todos têm dentro da Igreja Anglicana, porém, destacamos 2 como essenciais para a vida cristã anglicana. Casamento de segunda união, que é proibido na Igreja Católica. Após o rei Henrique VIII entender, né, ser, vamos dizer assim, excomungado pela Igreja Católica Romana, né, ele entende, passa de geração em geração, que todos, né, temos direitos a escolher outras pessoas, não podemos viver uma vida inteira escravas sozinhas, não é? Que temos que ter direito a uma segunda chance, uma segunda parte da nossa vida, essa segunda união, que ninguém precisa viver, digamos assim, com uma pessoa que não dá certo. Porque, infelizmente, hoje, infelizmente, né, isso eu digo infelizmente porque acontece, não é? Vivemos com pessoas que você se engana, que depois, com o passar da convivência, você vê, não é essa pessoa para mim. Não é? Não nasci para ficar com essa pessoa. Se você separa na Igreja Católica Romana, você não tem direito a casar de novo. Na Igreja Anglicana, não. Na Igreja Anglicana, você pode... Não quer dizer que você pode separar 10, 15 vezes que você vai casar de novo. Não. A Igreja Anglicana, ela entende que se você errou uma vez, você tem direito a reconstituir sua vida dentro da igreja, não é? Dentro do altar. Por exemplo, quem é casamento de segunda união na Igreja Católica Romana, vamos dizer, praticamente excomungado. Não pode comungar, não pode participar de, por exemplo, como, vamos dizer, na Igreja Católica Romana chama de ministros da Eucaristia. Você não pode ser ministro da Eucaristia, você não pode ser catequista, porque você não deu o exemplo de vida. Agora, na Igreja Anglicana, entende-se que você tem direito a escolher novamente uma pessoa e você deve, como cristão, participar da mesa eucarística e deve participar da igreja como um todo, né? Para levar assim adiante a palavra de Deus como cristãos, né? Porque o que a Igreja Anglicana entende? Que Deus não vê os erros, pelo contrário, Deus vê o amor, Deus vê a atitude. Por exemplo, outro exemplo claro é os homossexuais. Na Igreja Católica não pode comungar, na Igreja Anglicana já pode. Por quê? Porque a Igreja Anglicana entende que Deus não vê o seu pecado, Deus vê seu coração,
Deus vê sua atitude. Deus não vê aquilo que é exterior. Deus vê o interior das pessoas, que é o coração. Na Igreja Católica, infelizmente, por divergência deles, não é? Eles entendem que não podem um homossexual tomar comunhão, não pode participar de uma pastoral, não é? Dito como pastoral, não pode ter nada disso, infelizmente. Não é? Um pouquinho mais para baixo, nós entendemos também sobre o casamento do clero, que foi proibido na Igreja Católica Romana em 1123 e confirmado em 1139, no concílio de, se eu não me engano, não vou me lembrar qual foi o concílio, mas foi um concílio da Igreja, tanta coisa assim na cabeça que a gente não lembra, é hora que precisa. Mas foi um concílio da Igreja Católica que eles discutiram nesses anos sobre o casamento sacerdotal. Em 1545, ratificaram a proibição do casamento, no Concílio de Trento. Por quê? Porque a igreja estava vendo, infelizmente, né, para eles, estava perdendo muito dinheiro. Então, os padres casavam até então, antes do Concílio de Trento, né, tinham suas famílias, os sacerdotes morriam, e as mulheres iam lá e tiravam, né, do Vaticano indenizações, dinheiro para si, né? A igreja deveria pagar para manter sua família ali, a família do sacerdote, né, vamos dizer assim, como uma proteção, como se fosse uma não vou dizer aposentadoria, como se fosse um salário, né, para manter aquela família ali sem ter, digamos assim, nenhum tipo de prejuízo. Né? Então, a igreja viu que não era viável isso, então proibiu, em 1545, a Igreja Católica Romana, em 1545, ratifica a proibição do casamento sacerdotal. A Igreja Anglicana já entende que o sacerdote é um homem como qualquer outro e deve, sim, mostrar sua família, não é? Ter sua família como estrutura da igreja para poder também levar como exemplo ali na Igreja Anglicana, não é? Por exemplo, a Igreja Anglicana mais conhecida hoje é a Igreja da Catedral de São Paulo, que é do reverendo Aldo Quintão, não é? A igreja, ele é casado também, tem família, e a igreja que ele toca ali nota, todo final de semana, né? Ali na, se eu não me engano, Praça da Sé, ali em São Paulo, né? Então, esses tipos de diferenças foram para isso aí, para que, de fato, a Igreja Católica Romana não se igualasse à Igreja Anglicana, para dizer, eu não sou igual a você e vocês não são igual a nós. Porém, temos algo em comum, que vocês trouxeram do credo apostólico, trouxeram da sucessão dos apóstolos, que é os sacramentos, que é a Eucaristia, não é? A devoção mariana, devoção ao terço, não é? Isso aí todo anglicano tem. Alguns anglicanos, que agora eu vou explicar porque existe a igreja alta anglicana e a igreja baixa anglicana, que é os ângulos católicos, o qual eu pertenço, e os protestantes anglicanos. O porquê existe a igreja alta e a igreja baixa. A igreja alta seria aquela igreja que mais se assemelha à igreja original, a igreja que a gente saiu, que é a Igreja Católica Romana. Somos mais semelhantes a eles, as vestimentas, a túnica, a estola, a casula, não é tudo igual. Temos o mesmo rito litúrgico, porém usamos um rito chamado Locke, não é, que é próprio da Inglaterra. Diferente da igreja baixa, que ela é mais protestante, mais pentecostal. Em que sentido? Eles não usam túnica, eles não usam estola, eles não usam nenhum tipo de paramento sacerdotal. Lá eles fazem a Santa Ceia, como é a igreja evangélica hoje, como a igreja universal, como a igreja quadrangular. Não é? Eles usam o colarinho, porém é no sentido mais evangélico, né? Mais postal. Eles ali fazem oração de libertação, uma igreja mais voltada às igrejas de atuais, digamos, evangélicas, não é? E também temos uma igreja também que se assemelha a todas nossas, né? Que é a igreja presbiteriana, que usa também as mesmas vestimentas do anglo-catolicismo, da igreja católica romana, que é o colarinho, a túnica e as estolas e casulas. A igreja presbiteriana também usa, tá? Eu dou um exemplo, a igreja de Copacabana, presbiteriana de Copacabana, se você entrar lá, você fala que é como se fosse a igreja católica romana. Segue o mesmo ano litúrgico que a igreja anglicana, que a igreja luterana
e Igreja Romana, que são todas as mesmas, digamos assim, os mesmos ritos, abre aspas, litúrgicos, não é? Com algumas diferenças, lógico. Na Igreja Católica Romana se usa assim, o missal romano, né, o missal de Paulo VI, que também nós, se vocês não sabem, agora vocês vão descobrir que os anglicanos que fizeram, junto com os luteranos, que foram os católicos romanos, no Concílio Vaticano II, esse missal. Sentaram as três igrejas e fizeram o missal romano, que é o missal de Paulo VI, que é o que usa-se hoje na Igreja Católica Romana. Então, nós podemos também utilizar o missal romano, porém, a gente não utiliza para não se comparar, não ter essa igualdade. Não é? Então, usamos o Locke, né, o livro de oração comum, né, que todos os anglicanos que vêm da Inglaterra usam. Não é? E a igreja protestante anglicana, evangélica anglicana, né, a mais pentecostal, né, não se usa. Né, eles usam só a pregação da palavra e oração de boca. Porém, usa-se a Santa Ceia como Eucaristia. Eles usam também a hóstia, não é aquela hóstia branca, porém não consagram. Eles só falam que é uma representação daquilo que foi de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é? Então, a igreja anglicana, a alta igreja, entende-se que existe uma transubstanciação. A igreja baixa já fala que é uma representação. E a igreja católica romana também se entende como transubstanciação. A igreja presbiteriana também é só uma representação, como todas as igrejas neopentecostais. Não é? Eles falam que é uma representação. Nós, anglicanos, anglos católicos e os católicos romanos, já temos ali que é a presença real, verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? Mais adiante também, pegando lá no final, o último slide, que a igreja anglicana tem uma diferença da igreja romana. Não é? A igreja anglicana são feitas por dioceses provinciais independentes, porém ligadas à cantuária. O porquê eu te falo isso? Porque, assim, a minha diocese não tem ligação com a diocese de São Paulo, com a do reverendo Aldo Quintão. O porquê? Porque são dioceses independentes. Como existe a igreja baixa, né, da igreja protestante e anglicana, que elas também não têm nada a ver com a igreja a qual a gente pertence, porém ligadas numa única igreja que é da Inglaterra. É confuso de entender, mas é mais ou menos assim. Vou tentar explicar um pouquinho melhor. O senhor está conseguindo entender, professor, essa parte? Ou estou explicando muito rápido? Perfeito, pode continuar. Está conseguindo entender? Então tá bom. Então, pessoal... Isso, aproveitando aqui, olha, pessoal que está no chat aí, alguém comentou, Fabiola está dando boa noite, e o Dudu, ele faz duas situações, ele fala aí sobre, que ele fala isso que você acabou de falar nos grupos de teoria de conspiração, e ele também falou sobre o Concílio de Nicéia. Importante isso aí, porque assim, a gente tem que entender assim, que existem, infelizmente, essas teorias, não é? Acho que é Dudu, não é? Eduardo, não é? Chamam de Dudu, mas eu acho que é o nome é Eduardo. Então, Eduardo, existe realmente essas teorias, mas as teorias aquilo que eu estou falando é real. Não é nem da conspiração, é real. Felizmente é real. Entendeu? Então a gente tem que entender o seguinte, que a igreja anglicana é assim, não é? Essa parte da igreja anglicana é histórica, não é? Quando a gente estuda história, a gente lá na sexta série, na quinta série, né, a gente entende que tudo isso é verídico, é ratificado, é comprovado pelos nossos historiadores. E, voltando lá naquilo que eu estou falando sobre as províncias, é assim porque cada um tem que ter sua independência. Por exemplo, um bispo não tem que mandar na província do outro, não tem que ficar se deslocando para ir para outro lugar. Então você funda a tua comunidade, e dali da comunidade você vai formando a paróquia e as capelas, né, que entendemos hoje como capelas. Porém, na igreja anglicana chamamos de célula. Né? Nós fundamos uma comunidade, né, que futuramente se torna paróquia, e dali nascem as células, que chamamos de pequenas comunidades, ou comunidades rurais, ou comunidades urbanas. Né? E dessas células,
vem trazendo pessoas para o anglicanismo. Porém, essa diferença que tem entre essas províncias não é ruim. Porque eu, Paulo, não preciso me deslocar com a minha família para outra comunidade longe. Eu não preciso me deslocar com a minha família para, por exemplo, para o Acre, como a Igreja Católica Romana faz. Daqui de São Paulo manda para o Acre. Entendeu? É viável para os anglicanos cada um ter sua comunidade na terra que você nasceu, na terra que você pertence. Entendeu? Então eu sou de Prudente, né? Casei-me em Pirapó, e aqui em Pirapó eu instituí a primeira igreja anglicana do Oeste Paulista. Não é? Vou passar mais frente, mostrando aqui para vocês entenderem, não é? Como a igreja anglicana não é pequena, não é? Nessa foto aqui, a primeira foto aqui, ó, é o dia da minha ordenação sacerdotal, não é? Aqui, o diácono, a gente se prostra no chão, né? Como a igreja católica, só muda as vestimentas. Que na igreja católica, na ordenação, se usa branco. Na igreja anglicana, se usa vermelho. Porque entendemos que ali é um ato do Espírito Santo, naquele momento. Não uma festividade, mas sim um ato do Espírito Santo que se manifesta ali naquele momento para a pessoa ali, o neo-sacerdote, o diácono, que está se tornando sacerdote, né, vir e manifestar através daquele momento. Então ali se usa a mesma coisa, se prostra no chão, nesse ato aqui da primeira foto, estou prostrado no chão, né, entregando minha vida a Deus. Na segunda foto é o ato do óleo, né, onde o bispo unge minha mão ali com o óleo consagrado do crisma, não é? E esses óleos são os mesmos da Igreja Católica Romana, não é? O óleo do crisma, o catecúmeno, o óleo dos enfermos, que é ungido, né? Que é consagrado, não é? Na missa antes da quinta-feira santa, da instituição do sacerdócio. Não é? Então aqui o bispo unge minha mão, mostrando como aquela mão se torna uma mão consagrada, uma mão para não condenar, mas uma mão para abençoar. Não é? Vocês veem aqui, não sei se dá para ver direitinho, mas ele está despejando aqui na minha mão esse óleo do crisma. E aqui é a comunidade de Nova Andradina, no dia da minha ordenação. Né? Uma comunidade grande, né? Do reverendo padre Ailton. Não é? Ele está aqui, ó, no canto aqui com o microfone. Aqui são os coroinhas, para você ver tudo igual. Não muda nada. O que muda é os dogmas, não é? É aquilo que diz. As vestimentas são igual, a estola do diácono é igual, a túnica é igual, a casula é igual, tudo igual. Né? A gente tem que entender que saímos da Igreja Católica Romana, né? Saímos dentro deles. Eles, querendo ou não, são uma igreja mãe, não é? Das outras que tem por aí. Aqui é a minha diocese é Paulo, aqui no lado esquerdo, que é o padre Ailton, não é? Que é o padre lá de Nova Andradina. No meio, o nosso bispo, aquele que eu estava falando até agora, Dom Rafael Mendes, e eu no dia da minha ordenação. E aqui estava o prefeito lá de Nova Andradina acompanhando a ordenação. Aqui esse senhor aqui, em branquelo aqui, no cantinho da foto. Né? Ele estava acompanhando o dia da minha ordenação. E aqui na outra foto, está o primeiro aqui, não é, de óculos, é o padre André, da nossa diocese, o bispo no meio, e o diácono Júlio, que será ordenado agora no dia 29. E 2 seminaristas, né, desses caminhos, são 2 seminaristas da nossa diocese, né, que estão cursando ainda filosofia e posteriormente vai cursar teologia para depois ser ordenado. Né. Aqui, diácono Júlio já cursou filosofia e teologia, né, fez os votos dele, ficou praticamente 2 anos, né, como diácono, né, porque é o bispo que decide quanto tempo o diácono fica como diácono. Eu fiquei, pelo contrário, eu fiquei 2 meses, malemar isso, né, como diácono. Depois já me ordenaram, né? Minha comunidade estava crescendo, então já me ordenaram, e hoje eu sou sacerdote, né? E eles estão usando um hábito aqui diferente, né? Esse hábito aqui de uma congregação anglicana chamada Congregação do Aprisco, né? Que é fundado por nosso bispo mesmo. Então tem leigos, né, que são casados também, que não querem ser sacerdote, não querem ter uma vida consagrada, né? Querem apenas ser da ordem, né? Então eles usam eu já não faço parte da ordem, esse capuz aqui, esse hábito,
não é? Santo Talar. E essas aqui são as nossas comunidades de hoje da Igreja Anglicana, não é? A Catedral de São Miguel, que fica em Paraisópolis, Minas Gerais, que é o Dom Rafael que toma conta. Santa Filomena Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, que é o padre reverendo Ailton. Eu, daqui de Pirapozinho, Santa Joana d'Arc, não é? Sagrado Coração de Jesus, Joanópolis, é o bispo também aqui em São Paulo, o bispo também que toma conta, né? Ele viaja direto para Joanópolis para celebrar a missa, né? Uma vez por semana. Sagrada Família Paraisópolis também é o bispo, né? Os meninos não estão celebrando mais, né? Eles estão celebrando só na catedral junto com o Dom, né? O Dom Rafael, eles revezam lá. E a capela interna e particular Nossa Senhora da Guadalupe, né? Que é uma da congregação, que ela interna não tem como ter visita, não é aberta aos fiéis, não é? Então essa comunidade aí é fechada só para os sacerdotes, não é? Também fica aqui o convite, né, para quem é de Minas Gerais e queira conhecer uma ordenação anglicana, não é? Anglo-católica, vai ter a ordenação do reverendo, né? Vai se ordenar agora, o diácono Júlio, né? Então vai ser agora dia 30 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo, lá na Catedral em Paraisópolis. Quem quiser ir lá às 19 horas, vai poder estar vendo o rito, né, da ordenação segundo o livro do Locke, né? Um pouco diferente do rito católico romano, né? Por exemplo, lá no se jura, vamos dizer assim, o celibato, né, lá no rito anglicano, né? Se jura apenas aquilo que é de relevante ao cristianismo, né? Que é obediência ao bispo, aos sucessores dele, obediência à igreja, né? Jura o credo, né? Que você vai seguir o que o bispo mandar, o que a igreja mandar, e é isso daí. É um pouco do anglicanismo, né? Não nos aprofundamos muito, porque creio que não tem tempo para isso, né? Pouco tempo, né? Mas um dia, quem sabe, a gente possa fazer um curso aí futuro, né, da Igreja Anglicana, pra vocês entenderem o porquê houve o cisma mais profundamente, né? E tudo mais. Mas desde aí agradeço, né, ao professor, desde já, por essa oportunidade, né, para apresentar um pouquinho do anglicanismo. Falei praticamente o tempo todo, né? Então eu agradeço desde já a todos aqueles que tiveram a paciência, né, de ouvir, de entender, de querer estar presente, para entender um pouco mais da igreja anglicana, não é? Professor? Oh, bacana, legal, show de bola. Bom, não temos pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, né? Até agora não tinha nenhuma pergunta, né? Aproveita, né? Fala assim, professor. Aproveita que o está online, ele já vai falar tudo. Exatamente. Bom, legal, bacana tudo isso aqui. Deixa eu aproveitar agora. Em dezembro, você vai estar fazendo um evento aí não, antes aí vamos fazer o seguinte. Quem é de Pirapozinho quer conhecer a tua igreja aí? Como é que ela faz? Bom, a igreja anglicana aqui em Pirapozinho, né? Vou explicar que a gente ainda não tem uma estrutura, porque é uma igreja muito pequena ainda. Tudo para se ter estrutura precisa se ter fiéis, não é? Então, uma igreja aqui é uma cidade muito pequena, eu acho que o senhor conhece, né, Pirapozinho, né? Uma cidade muito pequenininha. Então, essa cidade no interior, a gente de fato está começando a caminhar agora. Então, temos aí 40 fiéis, não é? Então, a igreja é celebrada na minha casa. Usamos o terreno da frente, né, ali o espaço da área, para celebrar ali, na garagem. O porquê o reverendo ainda não foi atrás de um terreno? O porquê a gente ainda vê assim, que para abrir uma comunidade, abrir um terreno, tudo é gasto. E a gente não pode colocar a carroça na frente do boi, não é? Como diz, né, os interioranos paulistas, não é? Então a gente temos que fazer o quê? Temos que ir tudo aos poucos, caminhando, não é? Então a igreja anglicana hoje usa essa missão, e hoje, né, a missão dela está em Pirapozinho e em Presidente Prudente. Celebro uma vez por mês em Prudente, não é? Então em Prudente eu celebro geralmente na rua, não é? Lá nós fechamos a rua, e aqui em Pirapozinho eu celebro no meu quintal. Por que eu celebro no quintal? Porque a rua é inclinada, e não tem como celebrar na rua aqui. Então a gente celebra no quintal mesmo,
e acomoda as pessoas ali mesmo no quintal. Então, quem quiser conhecer aqui em Pirapozinho, as nossas missas hoje, né, usamos a palavra missa também, ou celebração eucarística, não é anglicano. Celebramos aqui, terceira sexta-feira do mês, missa por cura e libertação, não é? Onde fazemos orações de exorcismo, não é? Não é? Aquelas pessoas que se sentem muito mal, com presenças, não é? Ruins, porque a gente ajuda as pessoas a se libertar, não é? Então, terceira sexta-feira do mês, a missa por cura e libertação. Essa semana vai ser a quarta sexta-feira do mês. Não deu para fazer a terceira, porque o tempo aqui estava muito de chuva naquele dia. Deu um vendaval de terra que a cidade ficou toda empoeirada. Então, para celebrar. Aí mudamos para a quarta semana. Semanalmente celebro na sexta-feira, geralmente às 14 horas, não é? E no 16, não é? Na sexta-feira a gente quer mudar para a partir da manhã, se Deus abençoar. A gente vai conseguir mudar para as 10 horas, porque está muito quente esse horário. E as pessoas se incomodam muito com o calor e já pediram para o reverendo mudar. Então, provavelmente, a partir agora do mês que vem, a sexta-feira será às 10 da manhã, que é um horário bom, né, para todos aqueles que queiram. Atendimento que o reverendo faz é de terça a sexta, não é? Terça-feira eu começo das 8 e vou até meio-dia, não é? Na quinta é à tarde, das 13 até as 16. Aí na quinta-feira é das... Perdão, na quinta-feira é das 8 ao meio-dia e na sexta das 13 às 16. O porquê o reverendo faz assim? Para também não atrapalhar as pessoas que queiram vir confessar, por exemplo, queiram vir ser atendidos, não é? Queiram vir conversar, não é? Então, geralmente, a gente faz assim para não atrapalhar eles, né, os nossos fiéis. Não é? Então, vocês queiram também, pelo slide, né, eu acho que o professor depois vai disponibilizar o slide para vocês, né, não sei se ele vai disponibilizar, mas meu número é 18 99152 4252. 99... No primeiro, professor. Aí. 991524252. Alguma dúvida, o dia que quiserem me conhecer, a nossa igreja vai estar sempre de portas abertas. Não é? Como o professor disse no início, realmente eu sou muito curioso, né, por pesquisas paranormais, e eu, né, tive a brilhante ideia, né, de lutar, né, contra esses ditos populares, né? Então a gente, de fato, né, foi contra um pouco aquilo que as pessoas falam. A igreja só tem que trabalhar com coisa de Deus. Não, a igreja é aqueles que tem que se alertar as pessoas de um possível que pode acontecer, não é verdade, professor? Então a gente tem que ser pessoas abertas, não é, esses temas. Então o reverendo aqui convidou o Edson Boaventura e o professor Klemba para também falar um pouco sobre ufologia. Então, aqui em Pirapozinho, dia 15, 16 e 16, perdão, 16, 17 e 18. Vai ser uma sexta, sábado e domingo, se não me engano. Vai ser uma palestra, né, que eles irão dar sobre ufologia. Vão falar sobre o caso Carvalho, né, que eu acompanho. Né, professor? O professor teve a oportunidade de estar lá, coletar as evidências. Vamos dizer, qual é o nome dele, que já fugiu da minha cabeça? Qual é o nome dele? Esqueci o nome. O Edson Boaventura. O Edson Boaventura é lá, 15, 16, 17. Então, o Edson Boaventura irá falar sobre o caso do ET de Varginha, que hoje, na verdade, né, professor? O ET de Varginha, hoje está com um tema mais, né, tá aparecendo evidências, não é? Então, graças a Deus, as pessoas estão mais abertas, né, agora. Exatamente. Então, Varginha está sendo esclarecido aos poucos, né, gente? Tem muita história ainda que não foi falado sobre Varginha, né? Então, aquele povo que participou diretamente das operações, agora que vai começar a falar, porque tinha aí o segredo dos 25 anos, né? Então. Agora, então, a partir de agora, o povo vai começar a falar. Tem muita gente que vai falar muita coisa ainda sobre Varginha. A gente vai ter muitas surpresas por aí ainda. Não é? Exatamente.
Quero agradecer desde já, né, o prefeito da cidade, que cedeu o local, né, o Centro Cultural aí, o Centro Cultural da nossa cidade, né, o prefeito Lucas Padovan, né, que cedeu o local. A entrada é franca, não vai ser cobrado, porque o espaço é da prefeitura, né, eles que cederam tudo, né, para a gente. E vão, se Deus quiser, estamos aí conseguindo, lutando para conseguir patrocinador, pelo menos para ter um lanche no final, né, uma confraternização, porque é uma coisa que aqui no interior nunca teve, um seminário de ufologia. Né? A gente está montando um cartaz ainda, né? Está montando, vamos ajustar algumas coisas ali ainda, colocar foto do professor também, irá falar umas palavras para a gente lá. Então, esse daí foi uma prévia, não é, professor? Ainda Exatamente. O reverendo me convidou aí, né? Já tinha lançado essa parte desse banner, né? Então a gente está vendo aí para a gente ir um desses 3 dias aí até Pirapozinho, para a gente participar e contar um pouco sobre a história que a gente tem do estudo realizado sobre o caso Carvalho, estudo que ainda está sendo desenvolvido, né? Inclusive aqui eu quero até agradecer o canal Freak TV, que na última sexta-feira agora, dia 15 de setembro, trouxe uma reportagem especial sobre os casos aqui da cidade de Ponta Grossa. Trouxe 2 casos, um deles é o caso Biscaia, que aconteceu aí na região, onde a gente sabe que existem muitos casos que retrata a questão da ufologia, né? E o outro foi o caso Carvalho, né? Onde eles trouxeram com bastante detalhe, bastante explicação, né? E até eu, acompanhando os comentários, a gente acabou descobrindo uma informação muito interessante sobre o caso Carvalho, né? Que aconteceu ali, e era justamente o que a gente estava achando que poderia ter acontecido, e realmente aconteceu. Tá lá, alguém fez um registro lá dizendo isso. Agora a gente tem que correr atrás dessas pessoas aí que falaram lá, para a gente tentar buscar esse depoimento, né? O que vai dar mais ênfase, ainda vai confirmar ainda mais o caso, né? Porque o caso hoje é um dos casos, não é porque eu estou à frente do caso, né? Mas é um caso que está bem documentado, está bem estudado, né? Tem muita gente entrando em desespero, muito ufólogo aí se desesperando com o caso do Carvalho, não sei porquê, né? Mas o caso sempre ficou bem aberto desde o primeiro dia que aconteceu, né? O primeiro dia a gente já entrou em contato com alguns ufólogos, montamos uma equipe, falamos para várias pessoas, foram 36 ufólogos, se não me engano, dentro do grupo. Aqueles que se interessaram pelo caso e quiseram participar da pesquisa puderam participar junto. Então, aqui em Ponta Grossa, quem veio foi os pesquisadores locais, que é nossa, deu branco agora. Eu, Paulo Henrique, o Giovanni, o professor Paulo e o saudoso professor Jefferson. Então, nós 5 estivemos a campo, no local onde os fatos aconteceram. E acompanharam de longe nossa, deu branco aqui o nome de todos os ufólogos, que já faz tempo, né? Mas teve o Welker, né, que é o psicólogo, Alfredo Welker. Ele acompanhou o caso de perto, fez a parte da hipnose, fez a parte da avaliação psicológica da dona Marisa. Dr. Alfredo, ele participou de um dos casos mais importantes da história da ufologia brasileira no mundo, que é o caso do UFO Maringá, né? Ele foi uma das pessoas que acompanhou toda a parte da hipnose lá, junto com os médicos que acompanharam a testemunha envolvida no caso. Então, ele é uma pessoa extremamente qualificada para falar sobre o assunto dentro da parte da hipnose, dentro da parte
da psicologia. Então, como psicólogo, como médico, né, inclusive na área de psicologia, é uma das pessoas melhores qualificadas. Para vocês terem uma ideia, esse caso do UFO Maringá, no exterior, esse livro era um best-seller. Foi vendido mais de 30 mil exemplares sobre esse livro, né, de um autor bastante conhecido aqui no Paraná. E aí, esse livro acabou levando, inclusive, esse autor ao conhecimento mundial dentro da área da ufologia, né? E o caso Juscelino de Matos, né, que é o UFO Maringá. Juscelino de Matos já não está mais aqui, já faleceu, né? Mas esse é um dos casos mais importantes dentro da história ufológica dentro do Paraná. E o Dr. Alfredo foi o que acompanhou esse caso bem de perto, desde toda a parte que foi feita o estudo da hipnose e tudo mais. E o Dr. Alfredo é o psicólogo que vem acompanhando o caso Carvalho, né? Então, nós temos ele, depois nós temos o Wilson e o Roberto, que são da Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, e temos o... deixa eu ver se eu lembro o nome dele, é lá do Nordeste, o Adriano de Paula. Aí, se eu sei alguém aqui, sei que no final são 9 pesquisadores que participaram. E tem o professor ainda, o Paulo César, de Maringá também, que também esteve aqui. Ou seja, mais tarde veio o Edson Boaventura fazer toda a avaliação aqui, e hoje ainda temos um grupo de Brasília que está acompanhando esse caso de perto, né? Estamos, né, na verdade, dando continuidade a essa pesquisa, mas de uma forma muito mais profunda. Qualquer um que falar a respeito de resultados, fora esses que estavam aqui, simplesmente pelo que ouviram falar, mas que não vieram aqui. Aqui não veio ninguém além desses aí, né? Então, a ufologia brasileira deixa muito a desejar nesse quesito de representatividade, né? Então, é um caso importantíssimo para o Brasil, para o mundo. O caso Carvalho tem sido reconhecido nos principais países, né? Japão já foi reconhecido, Espanha, Alemanha, Inglaterra, enfim, Estados Unidos, Canadá. Esses países já têm conhecimento e muitos conversam com a gente, além do Mercosul, né? Que todos eles já tomaram conhecimento sobre o caso Carvalho e a qualidade do desenvolvimento da pesquisa. Até mesmo, professor, eu falo assim, a riqueza de detalhes da moça, né, da senhora, que presenciou o aparecimento ali da criatura, ela é muito clara, né? Sim. Aí vocês vão falar assim, mas como um sacerdote vai criar essas coisas? Gente, Deus criou um universo tão expansivo, tão grande. Quem somos nós para questionar a criação de Deus? A gente não conhece 1% do universo. Então, é muito grande, muitas galáxias. E lógico, Deus não ia fazer tudo isso só para criar nós aqui na Terra. Isso é fato. Isso é uma coisa que a filosofia, a teologia contesta até hoje. Né? Mas a gente, nós, aqueles que são pessoas, né, que têm um pouco, pelo menos, de sabedoria, vai entender que Deus criou também coisas que, infelizmente, a gente não conhece, que estamos tentando descobrir. E vai chegar o momento que alguns teólogos vai surgir esse momento ainda, eu tenho certeza, que entrarão em contradição. A NASA, né, o professor sabe, o professor mais atualizado do que eu, a NASA já chamou sacerdotes para conversar de uma possível descoberta de vida de alienígena, né, para os sacerdotes alertar a população. Só que o que acontece? Alguns colocam esse véu, né, por cima da coisa, tampa o sol com a peneira. Vamos dizer assim, a Igreja Católica Romana é a maior instituição cristã e também tem documentação sobre o aparecimento de OVNIs, se vocês não sabem disso.
Eu também não sabia, fiquei sabendo esses tempos. Eles têm muita documentação sobre OVNIs, por exemplo, vamos dizer, aquilo que os ufólogos atestam, né? Não sou eu para falar que a Igreja Católica está mentindo, não, mas temos que colocar a ponta do lápis, o professor sabe, como pesquisador, temos que colocar a ponta do lápis para o aparecimento de Fátima, né? Que os ufólogos questionam, né? Então, pode ser uma aparição alienígena? Pode não ser? Pode também. Né? Quarta-feira, o Vitor, ele vai estar falando exatamente sobre essa questão relacionada a Fátima. Ele vai estar, que ele está lá em Portugal, né? Ele vai estar falando sobre essa questão relacionada com Fátima. Quarta-feira que vem. Então, é uma coisa muito interessante. 19h30. 19h30. Porque é uma coisa assim que a gente precisa, de fato, esclarecer. Entendeu? Até hoje, o terceiro segredo de Fátima não foi revelado pelo Papa. Uns falam que foi, outros falam que não foi. Quem vai saber a verdade? A Igreja Católica Romana contesta que não. Outros falam que sim. Então a gente não sabe se foi ou não foi revelado. Diz que a única pessoa que leu o que estava escrito foi a freira, né? Que fez o papel, né? E o Papa João Paulo II. Diz que Bento XVI, antes da morte, também leu o que estava escrito. Mas o que estava escrito ali? São teorias da conspiração, né? Que uns falam que é a morte do Papa, que é a vinda do Anticristo, que pode ser talvez uma aparição alienígena, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Agora não revelou isso antes. Né? Então, gente, eu falo para vocês, a gente temos que ser pessoas curiosas, temos que aprofundar nosso conhecimento. Um dia, se o professor me der essa oportunidade, posso falar sobre, se vocês não sabem, mas a Igreja Católica Romana foi a primeira, né, professor, não sei se você sabe, mas eles foram os primeiros que falaram sobre o vampirismo, sobre a licantropia, né, são os primeiros, né, a surgir nos livros da igreja sobre isso, né. Então, um dia, se o professor der a oportunidade, né, podemos falar um pouco também sobre o que a Igreja Católica fala sobre o vampirismo e a licantropia, né, que são coisas assim que está relacionado aos estudos exológicos, né? Estuda aquilo que é paranormal, né? Então fica aí para vocês a curiosidade. Mas foi a Igreja Católica que relatou o primeiro caso de vampirismo, que fizeram um tal de exorcismo do vampiro, vou deixar para vocês aí, para vocês só terem curiosidade, e também o segundo, que foi o primeiro caso de licantropia, foi um padre lá na Grécia que mandou para o Papa o primeiro caso de licantropia. Nós vamos falar um dia aí, mais para frente, se Deus quiser. Professor... Beleza. Bom, Paulo, eu quero te agradecer aí por esse momento aí, de você estar compartilhando o seu conhecimento com a gente aí, no canal, né? Então, agora as considerações finais aí. Eu agradeço a todos, né? Ao professor, primeiramente. Não quis me prolongar muito, porque também uma live de 3, 4 horas as pessoas cansam, né? Então, vamos dizer assim, tentei pincelar o mais rápido possível na história do anglicanismo, né? Então, vocês que queiram se aprofundar, não vão em conversa de terceiros, pesquisem. Tenham curiosidade de saber o porquê aquilo aconteceu. Muitos falam que seja, né, uma seita, não é? Mas eu tentei explicar para vocês como surgiu o anglicanismo, como surgiu as coisas. Então, nunca vá, eu vou dizer isso para vocês na vida inteira, nunca vá primeiro com a certeza daquilo que a pessoa falar. Procurem, investiguem. Deus fez nós as pessoas inteligentes para isso, para pegarmos e procurarmos. Deus criou um monte de estrutura para nós, para assim a gente, de fato, saber aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que é real do fantasioso. Então, falo para vocês, sejam pessoas coerentes, pessoas de Deus, e principalmente pessoas que sejam pesquisadores, que precisam de pessoas assim, não é? Agradeço a todos aqui que tiveram a paciência de me ouvir, ao professor mais uma vez, que né, nos conhecemos há praticamente 4 meses, né, professor? E não sei se faz isso. Uma amizade aí, graças a Deus. E agradeço a todos aqueles que tiveram a paciência de me ouvir e aqueles que vão ouvir depois também, né? Que vão procurar lá na internet e vão ouvir. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Sintam-se sempre à vontade, o que quiser precisar de mim, estou à disposição.
Só vou pedir perdão daqui do fundo, que aqui tá uma bagunça meus livros, tá um monte de caixa aqui, porque esses meus livros tá tudo encaixotado, a gente tá tentando organizar, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tem três quadros do Titanic, né? Sou muito fã do Titanic. Então tem ali os quadros do naufrágio do Titanic. Né? Então vocês não se assustem não, que é o Titanic mesmo. Tem ali umas fotografias ali que nós enquadrou, não é? Para a gente também ver que Deus também é poderoso, né? Deus criou uma coisa grande, o ser humano duvidou da presença de Deus e causou um dos maiores naufrágios, né, da história, né? Deus abençoe, professor. Reverendo Paulo, quero te agradecer mais uma vez por estar presente aí com a gente, compartilhando seu conhecimento. A você que participou ali do chat, a você que somente assistiu, não esquece aí de curtir, de compartilhar. Se não é inscrito, se inscreve no canal, certo? E quarta-feira, 19h30, estamos aí com outra super live. Quinta-feira, 21 horas, novamente, mais uma live aí. Até lá, boa noite a todos. Namastê.